Aqui no sistema CGS, né? Então, como eu falei, a gente trabalha principalmente com a grama, segundo e centímetro. A temperatura é medida em graus Celsius. E aí muda um pouquinho aqui, ó. A força, ela é medida em dinas, que aí tem lá o que é uma dina. Dina, aqui, ó, a abreviação é DYN. Então, tem bastante coisa aí, bastante equipamento internacional que é medido em dina. Pressão é medida em bar. Depois eu vou mostrar para vocês na aula complementar alguns exemplos de equipamentos que medem em bar, né? Então, o bar, ele é dina por centímetro quadrado ou aquela unidade maiorzinha. A energia é medida em ergs, né? Então, tá aqui a abreviação dele. Potência, erg por segundo. A viscosidade dinâmica é medida em poase. A gente usa muito essa unidade para viscosidade, tá? O poase. Então, um poase é grama por centímetro vezes segundo, né? Isso a gente não usa nessa disciplina, mas, por exemplo, na disciplina lá de fenômenos de transporte ou em outras, a gente utiliza bastante o poase. Então, os equipamentos, né, como eles são geralmente, como eu disse, internacionais, né? As unidades de medida lá de viscosidade nos viscosímetros é poase. E a viscosidade cinemática é medida em Stoke, né? Que também, então, é uma unidade importante para essa questão da viscosidade. Continuando, então, com o sistema inglês. Gente, aqui eu coloquei alguns do sistema inglês, porque existem vários, tá? Então, olhem só. A massa, né? Eu coloquei 2 exemplos. Então, o principal que eles utilizam é a libra-massa, tá? Que é LBM, tudo minúsculo, tá? Aí tem o slug, que se escreve assim mesmo. O tempo geralmente é medido em segundos mesmo, tá? O comprimento, eles têm vários comprimentos, tá? Que nem eu disse, eu coloquei alguns aqui que são os principais. Então, eles usam a polegada, que para eles é inch, tá? Então, vocês podem achar a polegada descrita como IN, né? Como pol, se a gente for colocar para nossa língua, né? O português, ou às vezes por uma dupla aspas, né? Tem o pé, que é o feet, tá? Então, se a gente falar no português, às vezes é escrito em pé mesmo, e lá no inglês, né, que é o verdadeiro, eles colocam FT, que é de feet, minúsculo. Tem a jarda, que é o yard, que é colocado JD no nossa língua, YD na deles. A milha, que a gente conhece, né? Que é MI. Dessa milha ainda tem vários tipos, tem a milha marítima, tem, né, enfim, várias milhas lá, mas, né, temperatura, eles medem a temperatura absoluta, que a gente já vai falar sobre temperatura, eles medem em Rankine, e a relativa em graus Fahrenheit, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, o primeiro é R maiúsculo, o F grau Fahrenheit, que é o F maiúsculo. O mol, então, que a quantidade de matéria é sempre medida em mol, mas ela é associada a uma massa, então libra-mol, tá? Que é a unidade de massa. O volume, eles geralmente medem em pé cúbico, tá? Mas poderia ser uma polegada cúbica, enfim, poderia ser outra coisa. Eles também podem medir o volume em galão, que a gente já ouve falar, né? Que é o gal, tá? A força, ela é medida em libra-força, então LBF. Às vezes, gente, tá? Tem muitos lugares que colocam libra, só o LB, né? E não especificam aquele Mzinho ou Fzinho para dizer se é massa ou se é força. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o contexto ali da história para a gente entender se essa libra, ela está se referindo a uma unidade de massa ou uma unidade de força. Tá? Mas sempre que possível coloquem, né? Se é libra massa, é LBM, libra força, é LBF, tá? Que aí fica bem especificado. A pressão, né? Geralmente eles medem o que a gente chama de PSI, tá? A gente fala assim, o PSI, o PSI, tanto faz. Aqui no português a gente fala assim, tá? Que é 1 libra força por polegada quadrada. Né? Pound force per square inch. Não sei se eu falo certo em inglês, mas por aí. Energia, tá? Eles medem energia em BTU. A gente já ouviu falar muito, provavelmente, né? Eu imagino que vocês tenham ouvido falar do BTU. Então, é British Thermal Unit, tá? Então, aqui são alguns exemplos do sistema inglês, né?
Aí nós temos ainda outros tipos de unidade, gente, que, né, são eventualmente utilizados pelas empresas, enfim, né, ou a gente mesmo, tá, e que a gente entende o que significa. Então eu coloquei algumas aqui para vocês. Algumas aqui de massa, por exemplo, são as onças, né, então eu não sei se vocês já ouviram falar de uma medida de onça. Tem bastante, né, quando vem, por exemplo, tecidos são medidos em onça. E essa onça, tá, nós temos duas unidades, no caso, dois sistemas distintos que utilizam a onça. Tem a onça que é chamada onça padrão, que é no sistema, isso aqui é francês, né, Avoie du Poids, algo assim, tá. E tem o sistema Troy, que é um sistema americano para essa onça, tá? Esse Troy, gente, ele seria geralmente utilizado para metais preciosos, tá? E no caso, esse Troy, ele considera a pureza desse metal precioso ou dessa pedra preciosa, tá? Por isso, essa onça aqui, ela tem uma quantidade, vamos supor, mais ou menos de 10% menos do que a padrão. Então, vamos supor que algum dia vocês sejam negociantes de joias ou de metais preciosos, né? E vocês queiram adquirir um produto desse e a medida lá que o cara tá te vendendo é em onça, você vai ter que perguntar, mas em qual sistema é, né? É o Avoie du Poids ou é o Troy, né? Por quê? Porque às vezes ele tá te vendendo, né? Como é que é? Sapo por lebre, não? Coelho por lebre, não sei como é que é a expressão. Rato por lebre, gato por lebre, né? Porque daí no caso de maior pureza é a segunda. A gente utiliza bastante a tonelada também, né, para massa. O tempo a gente fala muito, né, minutos, horas, mesmo não estando em nenhum daqueles sistemas como unidade básica. Volume, a gente usa muito o litro. A força, né, existem muitos equipamentos que medem em quilograma força, tá? É como se fosse uma adequação lá do Libra força para um internacional de unidades, que é o quilograma, tá? Então, quilograma força. A pressão, gente, pressão tem vários tipos de unidades, né? Porque cada vez que foi se estudada essa questão da pressão, cada cientista, né, enfim, descobriu uma forma diferente de medir, cada um colocava a sua unidade específica. Então, nós temos desde a atmosfera, que é o ATM, a gente usa muito, né? Eu estou aqui a 1 ATM, né? Uma atmosfera. Milímetros de mercúrio é muito utilizado também, que é principalmente ali nos manômetros. Eu vou falar para vocês um pouquinho mais lá na aula complementar. Então, seria mm, que é de milímetros, Hg, que é o símbolo do mercúrio. Então, milímetros de Hg. Posso também, às vezes, ter um equipamento que mede em metro de água, tá? Então, M de metro e H2O, que é a substância que equivale a esse metro, tá? Que também pode ser chamado de MCA, metro de coluna d'água. A energia, a gente fala muito, né, em caloria, então caloria também é uma unidade de energia. E unidade de potência, a gente usa, às vezes, dependendo do equipamento, o CV, que é cavalo-vapor, e o HP, que é horsepower, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é, tá? Então, se vocês olharem uma tabela de conversão, vocês vão ver que o CV e o HP não são iguais. Então, eu convido vocês para verem alguns exemplos práticos que eu coloquei lá na aula complementar, né, referente a essa aula 5. Então, lá eu coloco para vocês alguns equipamentos, enfim, alguns lugares que utilizam várias dessas unidades, tá?